abençoaram com a sua presença? E eu falei sim, porque nós entendemos que quando nós dizemos para o Senhor, ó Senhor, a minha vida é tua, ó Senhor, eu estou aqui para te servir, não tem como falar não, né? Mas depois desse retiro aconteceram algumas situações onde eu fiquei muito abatida. E eu tinha falado para mim mesma, é a última vez que eu vou subir no altar de ministrar. Meu Deus, Todo-Poderoso. E aí, amém, você falando comigo, eu fui buscando da presença do Senhor. Ai, Senhor, de mim mesma não tenho nada, miserável mulher que sou. O que o Senhor quer falar conosco? Porque eu fui a primeira a ser agraciada com essa palavra que o Senhor trouxe para nós essa manhã. E eu tenho uma lave seca, e eu amo minha lave seca. A gente vai melhor, amiga, nessa época do ano, então, com 3 filhas, rapaz, ó, minha BF. E a minha lave seca parou de drenar. Quem tem lave seca sabe que ela é uma bênção até ela querer dar um probleminha, porque a gente não acha assistência técnica fácil. Verdade. Você liga pro pessoal que arruma, eu arrumo, mas a lave seca, não arrumo não. Deixa, eu não sei. É difícil. E eu comecei a orar, Jesus, cura minha lave seca, Senhor. Jesus. E ontem eu fui no aniversário, cheguei, fui terminar de meditar na palavra, buscar mais um pouco da presença do Senhor, minha lave seca lá. Aí eu digitava um pouco, ia lá, mexia nela. E aí eu falei, já sei, ela tá com problema de drenagem, mexi no filtro, não saía nada, eu vou colocar ela pra funcionar mais. Porque vai ter que sair o que tá lá dentro. E aí coloquei. E aí parava, eu via lá de novo, mexendo no filtro. E na 4ª ou 5ª vez que eu fiz isso, o Senhor falou assim pra mim, né, Van? Tem gente que pra ser curada tem que trabalhar. Eu não sei qual foi, não sei quem é, e também não me aprove saber. O que o Senhor manda eu te dizer é, não para. Não desiste. Deus te deu um chamado? Vai. Ah, Deus te falou pra você fazer? Vai. Ah, mas estão falando. Ah, mas tá doendo. Queridas, eu sei como é isso. Mas não pare, porque o Senhor vai te usar. E no meio do que o Senhor te usar, Ele vai trazer cura para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra? Hebreus 13, 4. Aleluia, Jesus. Hebreus 13, 4. Amém ou aleluia, como diz nosso pastor Terra? Amém. Glória a Deus. Diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Coloca sua mão sobre essa palavra. Como diz o meu bispo, orar nunca é demais. Então, Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra, eis aqui a minha vida. Paizinho, neste momento eu me coloco na total condição dependente de um canal, Jesus. Para que nós sejamos tocadas, restauradas, transformadas e curadas pelo poder da sua palavra nesta manhã. Eu te peço, Pai, na autoridade do seu nome, amarra o valente que se levantar contra esta palavra, toda dispersão de mente, vagueio, sono, Senhor, fora de hora. Ah, Paizinho querido, em nome de Jesus, batam em retirada agora. Senhor, eu te peço, ordena os teus anjos que se acampem ao nosso derredor e vão trabalhando no nosso meio, Senhor. E que nesta manhã nós saiamos daqui revigoradas, renovadas, transformadas pelo poder da sua palavra. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Que tema desafiador para ministrar, né? Porque nós, falando de sociedade, não de igreja, casamento tem sido deturpado, tem sido avacalhado, tem sido maculado, tem sido ferido. A instituição casamento tem sido banida pela sociedade. As pessoas que se dispõem a ter uma vida em santidade, que buscam no Senhor um casamento, ou mulheres que estão casadas pagando um preço por estes casamentos, têm sido avacalhadas. Chamadas de tolas, de bobas, de burras, de idiotas. Esperta quem não valoriza, né? Então é desafiador. E aí eu fui, comecei a falar com o Senhor, falar comigo sobre casamento. E talvez, queridas, para você não vai ser nada de novidade que eu vou falar aqui. Mas eu fiquei muito feliz com a forma que Jesus se expressou para mim sobre casamento. Nós sabemos que os intentos contra a família são constantes. Mas Deus, que era, que é e que há de existir. Como diz o meu bispo, ele é eternidade na eternidade, lá no início. Lá em Gênesis 2, eu vou ler os versículos 18, 21, 22, 23 e 24, que dizem assim:
E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea, para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora um osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui aconteceu o primeiro casamento em Gênesis. Olha como Deus valoriza o casamento. A Bíblia inicia com o casamento. E aqui tem alguns segredinhos que eu quero esmiuçar com vocês. Que o primeiro é que Deus falou que ia criar para o homem uma auxiliadora, uma ajudadora. Queridas, essa é a nossa função dentro de um casamento. Você que ainda está esperando no Senhor, glória a Deus, espera mesmo. Para você ter convicção. Porque depois que você casou, meu amor, ainda que Deus não se agradasse, você casou, Deus entrou. E aí você vai ter que ficar ali até Jesus completar a obra. E qual que é a nossa função como auxiliador em casa, né? Eu estou passando por um momento muito interessante na minha vida, porque eu vou contar meu testemunho ao longo, mas para falar dessa parte em questão agora. Eu sou casada há 5 anos com o Paulo, né, o homem mais lindo de todos. E nós estamos empreendendo, porque nós recebemos uma palavra lá atrás de que nós íamos depender só do Senhor, graças a Deus, e não tem faltado, então glória a Deus. E nós estamos empreendendo, e graças a Deus está engatinhando. A 3PLED tem suprido meu lar, tem suprido mais 2 famílias de pessoas que trabalham conosco. E aí meu marido tá lá, e eu professora, pós-graduada, psicopedagoga, já era formada antes dele. E Jesus começou a minguar a minha profissão. Secou a clínica, aí secou a outra. A Natasha tá aqui, trabalhava comigo até quinta-feira. Ela ficou, eu não tô mais. Porque o Senhor me falou que eu preciso trabalhar pro meu marido, ajudar ele. Queridas, eu humanamente odeio finanças, odeio administração de empresa. Trabalhei disso para pagar minha faculdade e falava todo dia, vai valer a pena porque você vai ser professora. Mas eu entendi que o meu papel é auxiliar o meu marido. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque a minha função é pouca. É claro que eu não sou um auxílio nisso, né? Me enfiei na mídia da igreja, porque ele é o líder da mídia, para ajudar ele eu tô lá na mídia. E nós vamos auxiliando um ao outro. Mas eu entendo essa função de auxiliar em tudo. Por que Deus pediu para nós sermos auxiliadora? Porque marido tem dificuldade de encontrar até o óbvio às vezes. Eu não sei o de vocês. Em casa, se eu quiser esconder uma compra, vai ser atrás da jarra de suco na geladeira. Porque não acha às vezes. Não é verdade? Mas por quê? Deus já sabia que o homem ia necessitar. E aquilo que falta neles está em nós. Então, se o seu coração ainda se incomodava com essa palavra ajudadora, querida, recebe isso com graça. Foi para isso que nós fomos criadas, para auxiliar aquele a quem o Senhor vai colocar na nossa vida, para que nós possamos auxiliar Ele em todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por que Deus manda sair de casa? Houve um grande silêncio naquela hora. Sabe por quê? Porque nós mulheres somos assim com as nossas mães, né? Se não são, já profetizo que serão. Eu e a minha mãe, a gente até diminuiu, porque os meus irmãos ficavam tirando muito sarro, porque nós nos falávamos 2, 3 vezes por dia. Normal pra mim. Só que eu aprendi algumas coisas com o meu casamento, que tem coisa que eu não posso contar pra minha mãe. Porque minha mãe é essa pastora linda, intercessora, minha amiga que tá aqui. Mas se eu reclamar do Paulo pra ela, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai chegar na igreja e falar, paz do Senhor, Paulo! Não, gente, ela... Você estava fazendo isso com a minha filha em casa, né? Não é porque ela não tem sabedoria. Não, gente, ela é mãe. E quem é mãe sabe, meu amor, quer adoçar nossa boca, bota a mão na boca do nosso filho. Então, quando Deus fala, sai da sua casa, é porque tem coisas que você não vai mais poder partilhar com a sua mãe, com o seu pai. É porque tem coisas que você não vai poder contar para os seus irmãos. Mas reforça um outro adendo, não é para romper laços não, tá? Porque nem um extremo e nem o outro. Nem viver lá colocando todo mundo dentro da sua relação, que não vai dar certo. Nem, acabou, agora minha família é só essa. Não, querido, nós temos que continuar honrando pai e mãe, é mandamento, sempre com promessa. Aleluia, Jesus. Mas pra glória quem cumpre, a Deus.
Aleluia, Jesus. Né? Então, nem um extremo, nem o outro. Eu sei que nós mulheres, né, com muita sabedoria, vamos ganhar o coração das nossas sogras, aquelas que ainda não têm. Eu tenho, convidei minha sogra para vir aqui, não pôde. Mas é uma pessoa que eu amo muito, que paga um preço alto pelo nosso ministério, nos ajuda muito com a gatinha. Hoje não deu certo, vocês viram, né? Precisei trazer. Mas eu amo a minha sogra. E pasmem, tem coisas que eu tô com problema com meu marido, que eu ligo pra ela, porque ela que fez o menino, gente. Ela vai me ajudar. E conto pra ela. E ela fala, filha, vamos orar, porque mais que isso foi o vício da bebida. Eu de joelho já venci. Isso aí é fichinha. Glória a Deus. Eita, glória. Deus tem me agraciado. Então, quando fala sai, é pra você não ficar inflamando a sua família contra esse marido. Sabe por quê? Você vai fazer as pazes, só que a sua família vai ficar de bico. É verdade. E ainda vai falar pra você, mas você não tem vergonha mesmo, né? Tava reclamando. Então, querido, preserva a paz da família, preserva o Natal, a mesa, né? Não vai contar, mas não rompa laços. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continuando, lá em Apocalipse, versículos 6 e 7. 19, versículos 6 e 7. Acho que não falei, desculpa. Amém? Amém. Diz assim: em seguida ouvi outra vez, semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos-nos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, e ela já se preparou. Glória a Deus. O Senhor inicia todas as coisas com um casamento. E lá em Apocalipse ele encerra com outro casamento. Ô gente, se isso não é pra mostrar quanto ele ama um casamento, fala sério. Jesus. Glória a E Deus. nós estamos como igreja, como noiva, nos preparando para essa boda. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, filho, eu comecei todas as coisas com um casamento. Eu encerrei com outro casamento, para que vocês entendam. Se você for se aconselhar com a amiga do lado que não teme, não ama o Senhor Jesus, muito provavelmente ela vai dizer: minha filha, você pode muito mais sem esse homem. Minha filha, deixe dele. Porque o mundo não prioriza, não preza pela união matrimonial. Mas o nosso Deus, na sua palavra, iniciou e encerrou para mostrar para nós: vai valer a pena. Você foi chamada para ser auxiliadora, para ser coluna, para ser aquela que vai pagar um preço em oração. Mas não acha que essa oração vai ser em vão, não. Porque no tempo certo, na hora certa, o Senhor Jesus do céu vai bradar. E esse homem vai se render. E esse homem vai se converter. E esse homem vai se levantar e vai falar assim: minha filha, meu amor, me perdoa pelos anos no qual você andou sozinha. Mas hoje eu me levanto para ser cabeça, para ser sacerdote, para ser aquele que vai te prover, não somente financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Tati, faz assim com a sua mão. Tatinha, faz assim. Essa mulher pagou um preço de 14 anos de oração pelo marido dela. E ele era nada mais do que a pessoa responsável na nossa cidade por pegar as barras de madeira e de ferro para ir brigar lá na Gaviões da Fiel. Ela pagou 14 anos de oração. Eu tô contando porque são meus amigos e eles contam, tá? Não tô expondo. Talvez ela não queria que eu falasse o nome dela, que ela é tímida. Gente, por que eu tô te falando isso? Porque testemunho edifica. É verdade. Glória a Deus. Testemunho edifica. A irmã dela tá ali do lado, é testemunho vivo. Evelyn tá ali, é parente também, comadre. Gente, quem conhece o David hoje? Olha e fala: imagina, essa história aí é conversa. Um cara doce, né? De falar, é turrão, mas é doce. Temente a Deus, evangelista nato. Ama ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas houve uma mulher ao lado dele. Não lembra lá atrás, é ao lado. Porque foi da costela que nós fomos tiradas. Que pagou um preço de 14 anos em oração. Aleluia. Glória a Deus. E aí agora eu quero ir lá em João. Sumiu daqui, Jesus. João 2. Aqui isso mesmo, João 2, 1 ao 11.
Deus começou a Bíblia com um casamento, encerrou com um casamento. E o ministério de Jesus se iniciou aonde? No casamento. Gente, fala sério. João 2, do 1 ao 11, fala assim, ó. No terceiro dia houve um casamento de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, ele não tem mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E encheram até a borda. Então ele disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho. Então você que é solteira vai pegar a sua porção. Você que é casada vai pegar a sua porção. E você que sofreu decepção e hoje aguarda no Senhor vai pegar a sua porção. Queridas, com 16 anos eu namorei com 15, engravidei, perdi um bebê. E quando eu perdi o bebê, como a gente era da igreja, minha mãe sempre me ensinou nos caminhos, eu que não queria esse caminho até então. Eu falei, eu perdi o bebê porque eu estava em pecado. Eu vou casar para resolver o problema. E aí eu casei. E no dia do meu casamento, eu indo pro salão me arrumar, eu falei, Senhor, eu sei que não é esse homem que o Senhor escolheu para mim. Mas eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Rapaz. Eu dormi com um cordeiro e acordei com um lobo. Gente, ele é uma pessoa maravilhosa. Minha família ama ele até hoje, porque ele é uma pessoa muito boa. Mas eu, Vanessa, chamei alguém pro meu barco como Jonas, que não deveria estar lá. E qual foi a colheita disso? Muitas feridas. Ele era uma pessoa que me batia, tinha muitos ciúmes. Os apelidos carinhosos eram todos pra me inferiorizar o tempo inteiro. Né? Não tinha aquela coisa de, ai, meu amor, você é linda, né? Ai, pig, porque seu nariz é arrebitado igual de uma tomada. Ah, né? Vou tomar cuidado com as minhas palavras, mas eram sempre pra me inferiorizar. E eu fiquei nesse relacionamento por 6 meses. E aí com 6 meses eu cansei daquilo, queria sair daquele casamento. Mas como eu falei, né? Jesus não estava ali até a gente casar, porque depois que casa Jesus vai estar. Por isso que você que ainda tem a oportunidade de escolher, escolhe esperar no Senhor, escolhe ter certeza. Quando você for escolher alguém, primeira coisa, teme a Deus. Segunda coisa, é bom filho, porque o homem que não respeita a própria mãe, da onde ele veio, nunca vai respeitar outra mulher. Deus. É trabalhador, porque senão você vai trabalhar por 2. Né? Então, tem alguns princípios quando nós vamos escolher, mas você que já está neste casamento, eu quero dizer pra você, Jesus está chegando aí. Amém. Então, se tem situação para ser restaurada, fica tranquila, que o melhor vinho está chegando hoje. E aí, com 6 meses queríamos separar e né, comunicar a família e tudo, e né, me ajudem. E algo muito sério que eu falei aqui, que Satanás tenta muito contra as famílias, é porque se ele acabar com um casamento, no mínimo 3 famílias saem machucadas. Aquela que estava unida, a família da mulher e a família do homem. No divórcio ele deslacera. E se tiver filhos, queridas, você vai pagar um preço sempre. Então, nessa época eu não tinha filhos, me separei, né? Descobri que ele estava me traindo, enfim. Resolvemos voltar, porque aquela coisa, e se eu perdoar, e se, né? Voltei e tive a convicção de que não era. Nessa situação eu fiquei 2 anos. Encerramos o casamento, voltei para casa da minha mãe de novo, ok. Fui viver minha vida, fazer faculdade, ainda não queria Jesus. Porque eu não entendia o quanto Jesus prezava por um casamento. Então eu tratei como, ok, vou ver minha vida. Alguns anos depois tive um encontro muito forte com Jesus, voltei para o Senhor, comecei a desejar essa restauração, né? E aí, encontrei uma pessoa que já era do meu convívio, da igreja, tinha questões com adicção,
E eu queria ser aquela pessoa que minha mãe e meu pai sempre foram, porque se tem uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram é amar as vidas, é cuidar de vidas, é se doar por vidas, porque ambos são pastores. Apesar dos erros do meu pai, né, em alguns momentos, eles me ensinaram a amar vidas. E a pessoa falou, me ajuda, eu quero sair das drogas. E eu, achando que eu ia ajudar, fui ajudar, mas me envolvi emocionalmente. E no decorrer desse nosso relacionamento, com alguns meses, ele falou, olha, eu fico com você, a gente fica na igreja, mas sem santidade não vai rolar. Qual que era minha postura nesse momento? Obrigada, Deus te abençoe, vai na paz, na graça, na alegria. Eu falei pra Jesus, me perdoa, mas eu não quero perder ele. E eu cedi. E eu engravidei. E aí, engravidei, mas falei, não vou casar, Deus me livre, já sofri uma vez, estou fazendo tudo errado de novo, não vou casar. E o bonito vai até minha mãe, sem eu estar junto, e fala, olha, eu vou casar com a sua filha assim, mas porque eu a amo. Como é que você não casa? Você casa, né? Ok, fui no cartório, assinei um documento, não queria nada de graça, de vestido, não tinha esse sonho. Porque eu ainda não entendi o quanto Deus prezava. E ali eu comecei a entender algumas coisas. Durante a minha gestação, ele me traiu algumas vezes, enfim. Quando a Alicia nasceu também, foi bem doído, mas quem escolheu, quem botou a mão, eu. Mas aí eu já casei e Jesus está de novo, né? Então eu queria desistir, Deus falava, não desiste. Eu queria arredar o pé, Deus falava, não arreda o pé. E nós dentro da igreja, servindo ao Senhor, eu tentando nas minhas fraquezas, nas minhas feridas, que ainda Jesus tinha muita coisa para fazer. Bom, quando a Alicia tinha 2 anos e meio, 2 anos, ela começou a falar assim, a Ana tá na barriga da mamãe. Arrepiava até o último fio do meu cabelo, eu repreendia, tá amarrado. A Alicia era uma bebê muito doente, vivia em hospital, vivia internada, era uma bolsinha com 12 remédios contínuos. Então eu falava, tá bom, já realizei meu sonho de ser mãe. E aí, no pior momento do meu casamento, o que aconteceu? A Ana na barriga da mamãe. Eu descobri que ele estava me traindo no sábado e na terça eu peguei o exame de gravidez. E a frase dele foi assim, era melhor que não tivesse, né? Fiz de tudo pra ficar casada. Eu falei, meu filho, tô grávida, vamos ficar aqui pelo menos a gravidez? Depois a gente resolve, fica com a menina, mas isso não me expõe tanto. Olha. Ele, não, quero ir embora. Ele foi embora. Na verdade, eu que fui, porque a gente morava no quintal da mãe dele, pagava aluguel ali. Arrumei uma casa, botei as coisas lá dentro, falava pra Alice, que legal, filha, tentando enganar ela, né? A casa do pé de limão. Ai, que agora você vai ter 2 casas. Porque, como eu falei, quando nós temos filhos, eles é que sofrem mais que nós ainda, né? E aí, amém. Queria minha gestação em paz, então eu falei pra mim, não, fica na sua, deixa eu aqui, né? Fica com ele, com esse presente de Deus, mas deixa eu aqui quietinha. A Ana nasceu, um presente de Deus nas nossas vidas. Deus poupou ela de todas as palavras, porque ela nasceu surda, mas ela foi curada. Isso é um outro testemunho. Glória a Deus. Muito testemunho pra contar. E ali eu falei, Jesus, eu lembro que o meu bispo, gente, eu sou apaixonada por aquele casal, porque eles amam vidas, de verdade. E pra vocês entenderem, eu só era cunhada deles, porque o pai das minhas filhas é irmão da bispa. E eles falaram pra ele assim, você quer essa vida? Quer? Então a gente vai ficar com ela, a gente vai cuidar dela. E eles são meus pastores até hoje. E ele me abraçou um dia na porta da igreja e falou, filha, que vontade de te colocar dentro do meu coração pra te impedir que você sofra. Eu falei, bispo, que vontade de ficar aí, mas eu não posso. E aí eu lembro que naquela época, como eu falei, minha mãe na fúria do dragão, não, e não sei o quê, né? Eu falei, mãe, igual Jesus falou, se mete não. Agora somos eu e ele, porque eu entendi que eu estava pagando um preço pelas minhas escolhas. E eu tinha 2 filhas ainda, né? Então eu falei, conserva a paz. E naquele dia, ou naquela semana, eu não lembro direito, Deus preparou um momento, já abraçou o Rony, liberou, né, mãe? Deus falou pra mim pedir perdão pra ele. A minha mãe lá adorando, Deus falou, você me ama, pede perdão pra ele. Então ele estava na igreja nesse dia, tiveram um concerto, e glória a Deus. E eu fui seguindo, prosseguindo, seguindo com Jesus, né? Com as minhas filhas. E eu comecei a ter um temor muito grande de escolhas, porque eu falava, Senhor, meu dedo é péssimo. Eu aponto, né? É ruim, você já viu, né? Então eu vou esperar no Senhor. E eu fiz isso, gente. Por 3 anos e meio eu aguardei no Senhor. E pessoas falam pra mim, desiste. Porque ele vinha e falava, eu te amo, a gente vai voltar. Mas construindo a vida com outra pessoa. Ó, eu te amo, mas a gente vai voltar. Mas calma, eu só tô comprando um terreno no condomínio, fica calma. E eu ficava assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou agir. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas. E a Alice orava muito pra volta desse pai. Porque todos os amiguinhos dela tinham as famílias ali, né? E eu tomei esse posicionamento. Tiveram pessoas que se aproximaram? Tiveram. Mas como eu falei, no primeiro momento que eu entendi, eu abençoei. Ó, Deus abençoe, vai com Deus, viu? Ah, é diretor, Deus abençoe. Ah, tem dinheiro, obrigado, Deus abençoe. Porque eu tinha uma convicção do que eu precisava viver na minha vida, de quanto Deus prezava aquele casamento. Aleluia. Querida, só uma pausa. Eu não sou a favor de divórcio, tá?
Não estou falando a minha história como se fosse bonita. Aliás, para mim é um desafio. Mas eu entendo diante da Bíblia que por ter imoralidade sexual nos 2 casamentos que eu tive, o Senhor me permitiu passar por um processo e aí sim ser agraciada com o que eu vivo hoje. Então eu não estou aqui falando, tá ruim. Não estou falando isso não, pelo contrário. Estou falando para vocês que ainda não se casaram, que vocês tenham a oportunidade de entender e esperar no Senhor sem pressa, porque encalhado é quem casou errado, não é quem está esperando no Senhor. Mas você que está casada, confia que Jesus ele tem o melhor para sua vida. Amém? E aí eu esperei esses 3 anos e meio. Um dia nós fomos para um congresso, inclusive a Valdirene estava pregando. E ela, gente, vocês conhecem a Valdirene, né? Mês que vem ela tá aqui. Ó, mãe, nós aqui, hein? Amo aquela mulher. E ela pregando com aquela autoridade linda dela, né? E eu sentada assim, amargurada. Ela parou na minha frente e falou, vai casar sim! E começou a falar em mistério. Jesus amado, é comigo. Você já viu uma pastora sem um pastor? Um pastor valoriza o ministério de uma pastora. Você vai casar. E ela andava pra lá e pra cá e falava, gente, essa mulher foi humilhada. Gente, ela foi escorraçada. Eu comecei a rir, porque eu faço piada de muita coisa que talvez ninguém faria. E eu falei, a próxima frase dela vai ser, gente, ela foi botada abaixo do pano de chão. Ela voltou pra mim e falou, mas o Senhor manda eu te dizer que a glória dessa última casa vai ser maior que a primeira. Ó, eu já escuto os passos. Glória a Deus. Recebi aquela palavra. As minhas sobrinhas, que já não seriam, mas eram sobrinhas, né, de consideração, chorando. Tia, você vai casar, você vai ser feliz. Minha mãe. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Isso foi em outubro. Em janeiro, eu reencontrei. Em dezembro você fez aquela oração. Em dezembro eu falei, Senhor, o Senhor me falou assim, Vanessa, se eu te desse uma nova história, o que você faria? Porque tem coisas que a gente quer que Deus faça e não é de Deus, filha. Tem coisas que somos nós. Deus não vai trazer um homem e falar, é esse. Ele vai aproximar vocês. Ele vai dizer que ele tem propósito naquilo, mas a decisão é sua. Porque o único casal que ele fez isso foi Adão e Eva, e escutou a mulher que o Senhor me deu. Então a decisão é nossa se nós vamos querer pagar um preço ou não. Mas como eu falei, nós temos o direito de escolha e de analisar. Ó, aqui se Jesus for, eu tô com Jesus. Se Jesus falar que vai comigo, eu vou com ele. Mas aqui, se Jesus não tá, como é que eu vou entrar? Né? E aí eu fiz essa oração e falei, não, se o Senhor me dá uma nova história, eu tô aqui, pronta. E aí em janeiro eu reencontrei um amigo de 20 anos. Também presbítero na casa do Senhor, que estava se reconciliando, voltando pro Senhor nesse tempo. E algumas vezes na nossa célula. E a gente conversou. E aí, era amiga da família inteira, cresci na casa deles. Na verdade, ele falava que eu não tinha teto quando a gente era adolescente, que eu dormia muito na casa dele. Hoje ele paga o meu teto. E aí, a gente conversando, ele me contando as desilusões dele. Tinha uma filha de 14 anos, eu com a Alice e com a Ana, 6 e 3. E ele, não, porque eu quero... E eu, tá bom, conversamos um pouco por WhatsApp depois. Aí ele falou, o problema é que você não dá uma oportunidade. Eu falei, meu lindinho, a oportunidade é essa aqui. Você acha que eu converso com qualquer pessoa? Ele, então vou te fazer um pedido. Eu falei, vai me pedir pra namorar? Eu vou falar logo, não, porque eu já tinha falado não pra um monte de gente. Ele falou, não é assim que vai ser. Ele falou, eu vou pedir pra que você ore comigo. E se Deus entrar nessa causa, eu serei o homem que cuidarei de você, você não vai me sofrer. Glória a Deus. Aí vocês acham que eu dei glória a Deus? Eu falei, que ousado, usando Deus pra me ganhar. Porque eu era uma presbítera, líder do ensino da minha igreja. Ele tá achando que ele é quem? Topei orar. Caí do cavalo, porque na hora que ele abriu a boca pra orar, o Senhor falou, ele pode estar voltando, mas nunca deixou de falar comigo. E aí eu me apaixonei. Gente, resumo da ópera. Deus bancou a nossa festa. Falei que ia casar em 2 anos, casei em 11 meses, porque a gente paga com a língua. Imagina esse povo que casa rápido. Eu vou casar em 2 anos. Deus chegou na minha casa e falou, você vai casar 22 de dezembro. Eu, Senhor, não, tem uma pessoa que já vai casar e queria fechar o ano com o casamento. Não, você vai casar 22 de dezembro. Foi isso. Não tinha outra data no buffet. A nossa oração foi para que Jesus estivesse lá, porque sempre vai ter um que reclama do buffet, outro que não vai da cor da flor, né? Isso não estava me preocupando muito, não. Meu marido, que era mais a noiva desse negócio, quis cuidar de todos os detalhes. O terno dele até brilhava no sol das 10 da manhã, cetinado, tão feito de óculos de sol. E eu aceitei por amor a ele até casar de noiva, porque eu tinha uma aversão a tudo isso. Mas o Senhor bancou a nossa festa, glória a Deus. Glória a Deus. Casamos. Vocês acham que foi fácil? Não, porque nós tínhamos a mesma história. Ele também, o casamento dele acabou por conta de escolhas da ex-esposa dele.
Então nós tínhamos feridas para resolver. Um tinha que olhar pro outro e falar, vou cuidar dele, porque já sofreu. Porque eu não sabia nem pedir. Eu tava tão acostumada a ser o arrumo da família, a mãe sozinha, que por muitas vezes ele falava, você nem falou comigo, eu não falei, né? Desculpa, amor, não, vamos voltar a cena. Amor, o que você acha? E eu fui aprendendo a ser dependente do meu esposo. Porque mulher, não existe essa de independência não. O feminismo veio só pra destruir a nossa vida e roubar a nossa graça de ficar em casa. Que eu amo ser do lar agora. Então, depender dele. Tive que aprender o que é ser submissa. Amor, o que você acha? Qual a sua opinião? Amor, a Cintia me chamou para ministrar lá no Projeto Ir. Posso? Se eu falar isso para amigas minhas que não tem medo, Vanessa, pelo amor de Deus. Sim. E hoje ele está voltando do Espírito Santo, porque deu uma questão no serviço dele. E eu liguei e falei, me abençoa, tô indo para lá. Porque ele é autoridade sobre a minha vida. Ele precisa abençoar todas as coisas que eu faço. E foi um processo. E aí, dentro desse texto, por isso que eu comecei a contar o testemunho agora, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que no início desse texto é mencionado que Jesus foi convidado para aquele casamento. Para o nosso casamento ser um casamento segundo o coração de Deus, Jesus precisa ser o primeiro convidado. Mas não é só aquela plaquinha bonitinha que todo mundo tá usando agora não. Jesus, o convidado de honra, Jesus. É chamar Jesus mesmo para ser a terceira parte desse casamento, desse cordão, para que ele não se rompa. É você entender que mais que o bolo, mais que o vestido, ele tem que se fazer presente naquele lugar. Essa festa tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de entrar, nosso casamento foi 10 padrinhos para cada lado, porque tenho 6 irmãos. As minhas amigas que oraram, como é que eu fazia com elas? 10 padrinhos para cada lado. Não sei quantas crianças, porque eu e ele tinha um monte de sobrinho. E quando foi a minha vez, que todo mundo estava achando que eu ia entrar, eu fiz uma oração. Falei assim, Senhor, que este dia não seja o dia da Vanessa e do Paulo, mas seja o dia onde o Senhor Jesus triunfou sobre a situação de 2 pessoas. E hoje, pela graça da sua bondade, nós estamos aqui. Glória a Deus. As pessoas que foram no meu casamento eram eu entrando e as pessoas orando em línguas junto comigo. Minhas amigas intercessoras estão aí chorando comigo, ó. Por quê? Porque nós clamávamos para que a presença dele fosse manifesta. Até os nossos parentes de outras denominações de testemunha de Jeová falavam, gente, já foram, que era um milagre. Segundo, Vanessa, eu senti a presença de Deus aqui, glória a Deus. Porque Jesus era o nosso convidado. Eu falava para as minhas madrinhas, não interessa como vai ser, não estou preocupada, porque eu sei como que é festa, muitos vão sair reclamando. Eu quero que ninguém saia de lá sem falar que sentiu a presença de Deus. Até a nossa assessora, os fotógrafos. Então Jesus precisa ser um convidado de honra, mas não somente nesse dia da festa, de todos os dias do nosso casamento. Porque se Jesus não for o convidado, vai ser difícil. Vai acabar o vinho. E naquela época, acabar o vinho era um motivo de vergonha. Como assim? Acabou o vinho? Nossa, iam falar que a família não se preparou. Iam falar, né? E quantas vezes, por nós não convidarmos Jesus, nós passamos por situações onde as pessoas nos veem expostas? Todos os dias nós precisamos chamar Jesus para dentro dos nossos casamentos. Mas Vanessa, o meu marido não é convertido. Você é a Bíblia que ele não lê. Você é a adoração que ele ainda não entoa. Por isso você tem que ser 2 vezes mais sábia. Quando eu vou ministrar mulheres, eu brinco muito sobre isso. Eu falo, não gente, o meu, ele é cristão. Quando eu não tem alguma coisa que não está de acordo, eu falo, ele fala, não vai ser assim. Eu oro. Jesus, eu me submeto a ele é o Senhor, ele te escuta, fala com esse homem. E ele não volta e fala, olha princesa, olha, agora eu entendi. Não, eu fico sabendo que ele escutou Jesus de altar, quando ele vai pregar e fala, tava conversando com a Vanessa, e aí ela falou isso, eu não gostei nada, mas eu fui orar e Deus confirmou. Quando ele tá conversando com os amigos nossos, não, porque a Vanessa vai dar aula e ele fala, pra mim não chega, mim tá tudo bem. Homens têm as suas destrezas também, como nós temos. Mas eu vou falar pra você que tem dificuldade de ser submissa. É muito mais fácil, porque a gente tá vendo eles. Eles têm que se submeter ao Todo-Poderoso, que nos chama de menina dos olhos deles. Que fala que eles têm que nos amar como Cristo amou a igreja. Rapaz, Cristo deu a vida. Só que a gente fica pondo peso na submissão que nós temos pra eles. Gente, é fácil, tá aqui, ó. E quando não tá alinhada, dobra o meu joelho. Quando Paulo
amor, tem algumas coisinhas que eu não tô sentindo paz. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Não, amor, fica tranquila. Não fiquei tranquila, mas me calei. Ele falou, olha, eu vou ficar aqui só no que você me pedir pra eu não estragar, porque eu me conheço. Eu não sou alecrim dourado. Se eu ver algumas coisas também vou encrespar e pasmem. 90% dos casamentos, quem geralmente está errado são os homens, mas quem destrói somos nós mulheres com as nossas emoções. Então, me recolhi, fiquei quietinho, orando. E eu fui vendo o desenrolar das coisas, e eu fui vendo. Aí um dia ele muito chateado, bravo, em casa, o que foi? Aí não queria contar, né, porque a gente não fala, eu te avisei, mas a gente olha como se estivesse falando, né, pra falar. Soltou uma frase que eu já entendi, continuei orando, falei, bispa, vamos orar, porque olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. E eu fui entendendo, a sociedade acabou. Aí se eu fosse aquelas que acha que tem que ser rinchosa igual roteira na cabeça, era o meu casamento que tinha dançado, ou ele que dá uns 2 gritos, gente, ele é desse tamanho. Outro dia a Alicia falou, mãe, você não tem vontade de responder ele? Às vezes quando ele fala, eu brinquei, eu falei, até tem, mas você já viu o tamanho dele? Brincadeira, gente, é só brincadeira. Então, eu entrego pro Senhor e deixo que o Senhor fale com ele. A submissão pra mim foi algo muito mais fácil do que eu imaginava quando eu entendi isso. A segunda coisa que eu quero falar pra você, e aí eu vou contar mais um pedacinho pra gente encerrar, já estou encerrando. É que Jesus ser convidado é prioridade. Mas o segredo para que houvesse um milagre nesse casamento não foi isso. O segredo para o milagre estava na frase de Maria. Façam tudo que ele disser. Glória a Deus. E aí o Senhor, eu 2 da manhã na minha casa sem conseguir dormir. O Senhor fala, pergunta para elas, o que eu estou mandando elas fazerem que elas não querem fazer? Casadas, Deus está mandando vocês fazerem algo e vocês estão relutando. Ah, não, tá amarrado. Ah, é uma beira. Não, é Jesus falando com vocês. Seu coração está queimando agora para testificar. Solteiras, cuidado. Ovelhinha sozinha, presa fácil pro lobo. Se tem uma coisa que Satanás tenta contra as solteiras que estão buscando no Senhor, é que elas façam uma escolha errada. É que elas se envolvam emocionalmente, fiquem cegas por uma única vez. E aí acabou. Porque como eu disse, depois que casou, Jesus está naquela situação. Eu tenho uma amiga que um dia quis pagar para ver. E ela passou por muitas tribulações. Mas eu estava no dia que Jesus falou, eu assino a sua carta de alforria. Glória a Deus. E o Senhor trabalhou de todas as formas e hoje ela entendeu isso. Então, nós precisamos entender no nosso coração. E aí, falei que a gente casou e aí já fica, ai, ficaram felizes para sempre. Não, gente. Casamos em dezembro, em março veio a pandemia. Paulo trabalhava com eventos. Qual foi a primeira coisa que fechou? Eventos. E eu tinha entregado um emprego lá no noivado porque Deus falou que eu tinha que aprender a depender do meu marido, que eu não podia ser mais essa mulher independente que eu era. Então nós não tínhamos provisão. E aquilo que era para durar 15 dias a princípio, né? Só um lockdown que era, durou 1 ano e meio. E nós fomos morar dentro da casa dos meus sogros, coisas que eu sou muito grata. Cuidaram de mim, cuidaram das minhas filhas. Mãe, né? Na casa dos outros, já peguei a menor canequinha nos primeiros dias de café e coloquei leite para elas na menor, para elas não perceberem que ia ser menos. Meu sogro me abraçou com muito jeitinho e falou, filha, por favor, não vai faltar. Deixa suas meninas tomarem leitinho delas. E não faltou, gente. Não deixei de ir para uma festa porque eu não tinha roupa, não deixei de usar um sapato, andar perfumada. Inclusive, Deus usou de um profeta na minha igreja de altar para me lembrar que eu estava vacilando. Ele falou, olha, gente, a Vanessa contou aqui e não faltou nada. E nunca faltou mesmo, porque Deus proveu. E nós precisamos passar por esse processo. 1 ano, meu marido trabalhando só de vez em quando. E aí, como é que faz? Eu sempre, vai passar isso aqui. Imagina, Deus tem uma promessa de riqueza para esse homem, gente. Vai passar, e eu, vai passar. Só que depois de 1 ano, ele começou a ficar muito, muito machucado. Gente, você quer ver um homem ser desmontado quando ele realmente entende o que é ser um homem dentro da presença de Deus? É ele não conseguir prover uma esposa e os seus filhos. E aí aquele medo que eu falei que tinha passado começou a voltar, porque Satanás falava na cabeça dele, ela vai te largar. Ela vai te largar. Ela vai te largar. E dentro da casa da mamãe, ele lá, né, protegido por ela, como se eu fosse, né? Eu entendo ela também, mas começou a falhar a nossa comunicação. E aí, o que aconteceu? Eu arrumei um emprego. Aí, pra ele, acabou o marido. E nós tivemos uma rusga muito grande por conta das meninas. E eu tive uma atitude impensada, mas sobre a qual Jesus falou, vai que eu conserto essa. Porque eu tive uma rusga e falei, não, se eu não posso corrigir elas, então eu vou embora.
E na hora que eu entrei no carro e saí, eu falei, volta, sua doida, tá fazendo o quê? E Jesus falou pra mim, vai que essa eu vou consertar. Por quê? Porque era tempo de sair de lá também. Foi 1 ano e meio, mas glória a Deus, né? Acabou, vambora. E aí, nós fomos passar por aconselhamentos com o bispo, com a bispa, com o discipulador dele na época, e não adiantou a primeira vez. E aí, de novo, esse discipulador sentou com a gente e tal. E nesse dia ele estava tão ferido que quem fere faz o quê? Quem tá ferido faz o quê? Fere. E ele, tomado de uma dor, falou coisas pra mim que me machucaram profundamente. E eu saí dali, tipo assim, Jesus, tem condições não. Essa não. E eu tinha que entregar a chave pra ele, então nós nos encontramos na rua de cima, que é onde a gente morava. Tava em reforma, então ele estava dormindo lá sozinho, por causa do cimento, do pó. E eu tinha que entregar a chave que ficou comigo. E na hora que a gente parou o carro assim, ele olhou pra mim, ele tava com a cara de acabado. E Jesus falava assim pra mim, abraça e beija. Eu, tá doido? O senhor tava naquela sala? O senhor escutou o que ele falou pra mim? Abraça e beija ele. Não vou. Abraça e beija ele, Vanessa. Eu não vou abraçar ele, eu tô com raiva. Gente, na 6ª vez, eu não fui, mas o Espírito Santo deve ter me dado um empurrão. Que quando eu vi, eu tava nos braços dele. Nós nos beijamos, nos abraçamos, nos alinhamos, conversamos. Aleluia. E dali glória em Deus, diante, aleluia, Jesus. nós Glória realmente vivemos um casamento diante do Senhor. Glória a Temos Deus. rusgas? Gente, com certeza. Eu, essa pessoa que eu tô falando mansa, que eu tô tão mansa hoje, né, pra falar. Só assim, não, se Jesus sair dessa equação, não fica nada. Tem dias que ele é mais currão e eu falo, Jesus, divórcio não, mas eu posso dar uma torção. A gente tem uma vontade. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu vim conversando com a Débora. Na minha casa não tem divórcio, não tem opção de divórcio. Não tá contente, ou você deita e joga terra, ou conserta. Como na minha família a gente morre depois dos 90, é melhor a gente se consertar, né? Não tem divórcio. Por quê? Porque não pode ser opção para nós cristãs. Ah, mas ele me ofendeu. Entrega na cruz. Ah, mas ele... Entrega na cruz. Esses dias eu vi um vídeo muito forte. De um marido que falava assim pra esposa. Ela queria separar porque se apaixonou por um outro cara. E ela falou assim, eu prefiro o divórcio do que o adultério. Ele falou assim, então me deixa com o adultério e fica com o divórcio. Porque Deus perdoa o adultério, mas ele odeia o divórcio. Eu sei, porque Deus falou comigo, que tem mulheres que vieram pra cá dizendo que não aguentam mais e que querem desistir. Tira essa opção do seu coração. Ah, mas você contou. Infelizmente, eu aprendi isso agora. E carrego muitas marcas comigo. E 2 filhas de um casamento que eu tenho que dividir maternidade, que eu tenho que prestar conta para quem eu não queria prestar conta, que eu tenho que deixar ir passar fim de semana na casa. E só quem é mãe sabe o que é isso. Que a gente entrega pra Deus. Eu entrego pra Deus. Ao Senhor. Eu tô entregando pro Senhor. Porque a minha vontade era mudar lá pra Chequeramobim do Pará, onde não vai me encontrar. Porque não quer nem Vargem Grande buscar, quem dirá lá no Chequeramobim. Mas eu pago esse preço e choro. E esses dias, indo pra casa, a gente conversando, a Alicia desabafando, porque ela tá naquela fase de adolescência, de questionadora, né? E tem essa dificuldade. E o Paulo, ele é um ótimo pai, mas ele também se impõe como tem que se impor. Até pra ela entender e se submeter ao marido quando ela crescer. E tem relacionamento com Deus, que ama e corrige quem ele ama. E ela falando pra mim, ai, mamãe, é que eu não aguento, porque isso, você tá vendo? Ele tá... Eu falei, minha filha, eu tô vendo, mas olha as qualidades. Se eu só focar nos defeitos, eu vou me separar. Eu estava dando um exemplo lá de trás, a Aninha. Pelo amor de Deus, não! Ana, eu dei um exemplo, ela começou a chorar. Aí a Alicia, para com esse escândalo! Ai, a mãe não pode separar, porque a Agatha não pode sofrer o que a gente sofre. E a Alicia olhou pra ela e falou assim, é porque você não sabe nada do que eu passei, você estava na barriga. E aquilo foi me dando uma dor no coração. E ela falou assim, tem dias que eu durmo chorando porque eu queria o meu pai, Ana, e ele não tá lá. Aí a Aninha ficou olhando e falou, eu também sinto falta dele. Aí ele disse, mãe, eu amo o Paulo, pelo amor de Deus, mas ele não vai suprir o lugar do meu pai com ele. E eu entendi. E essa é a minha parte, que eu vou carregar, sabendo que eu escolhi errado lá atrás. Mas sabe o que me consola? Que ela tá vendo o meu erro. E eu falo isso todos os dias pra ela, filha, olha as minhas escolhas. Olha o quanto você sofre pelas minhas escolhas. Faz diferente. Nós supervisionamos os jovens e os adolescentes da nossa igreja. E eu falo isso pra todo mundo. Meu, ó, vocês estão, aproveita essa oportunidade. Vocês estão esperando no Senhor.
Vocês estão aí, vocês têm essa oportunidade de não fazer escolhas erradas. E porque eu fui temente e obediente ao Senhor, Ele me deu um príncipe, gente. Ai, Ele é o homem mais lindo do mundo. Glória a Deus. Ele curou as minhas feridas. Ele ensinou que eu tenho valor. Ele provê financeiramente, mas também espiritualmente, como eu falei aqui no começo da ministração. Eu queria desistir, Ele olhou pra mim na autoridade e o Senhor falou, parou, hein? Pode parar, vai levantar daí. Não vamos desistir de nada, você vai continuar. Porque naquele dia, se Ele afagasse as minhas feridas, eu ia ficar lá, ai, é mesmo, coitada de mim. E a voz dele me trouxe cura. Glória a Deus. Queridas, o que Jesus tem te mandado fazer, faça. Nessa brincadeira de quem tá certo e quem quer ser feliz, escolha ser feliz. E entrega pra Jesus as feridas. Eu não tô falando pra vocês que não dói. Dói. Homem quando tá bravo, né? Às vezes é uma palavra mal colocada, nós já somos cheios de emoções. Ai, hoje não falou que eu tô bonita. Ai, prometeu que ia estar hoje aqui pra ficar cagada pra mim, não deu certo. Casamento é muito mais que isso. E se nós convidarmos o Senhor Jesus para este casamento e fizermos tudo que Ele está nos falando, vai dar certo. Glória a E o Deus. melhor de Deus está por vir. Porque olha só o que o cerimonialista falou. Geralmente os casamentos começam com o melhor vinho para depois servir o que não é tão bom. Vocês não. Vocês deixaram o melhor para agora. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a vida de vocês. O melhor de Deus está se inaugurando para nós. Glória a O Deus. que estava bom vai ficar excelente. O que estava ótimo, o que estava ótimo vai ficar excelente. O que estava excelente vai ficar extraordinário. E aonde tinha uma placa pronta para ser sepultura, o Senhor está revogando hoje em nome de Jesus. Hoje o Senhor está trazendo refrigério para os corações. Hoje o Senhor está trazendo óleo de Gileade para pingar sobre as tuas feridas, para operar e para dizer: você pode ir além, porque eu te chamei, porque eu confio em ti, filha, para levar o meu filho a executar os propósitos ao qual o Senhor tem para ele. Ou vocês acham que nós só lindas temos chamado de Deus? Aleluia, Jesus. Não, lindas, como eu falei lá no começo, nós somos quem? Auxiliadoras. O teu esposo, ainda que hoje não esteja em Cristo, ele tem um propósito para realizar para o Senhor. O dia que nós somos constituídos pastores, eu desejei por muitos anos aquilo. Mas no dia, eu só queria levantar, olhar para ele e falar: Senhor, eu levei o teu filho mais um passo. Olha, eu tô aqui fazendo o meu papel, Senhor. Agora ele é pastor. Porque ele dizia que não queria mais nada. Eu falei: opa, não, filho, Deus vai dar um jeito em você então, porque Deus me prometeu. E hoje eu entendo que a minha missão é levá-lo a fazer a missão dele. Eu deixo de fazer o que Deus me chama? Não. Mas a minha prioridade é essa. Amém? Amém. E agora eu queria pedir àquela irmãzinha. Queridas, o Senhor me falou para nós fazermos um ato profético. E vai ser servido para nós um cálice de suco de uva, representando o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas você não vai tomar pensando se o suco é gostoso ou não, se é Del Valle ou é Prats. Você vai tomar convicta, crendo que este ato é profético e está abrindo portas, e está quebrando correntes, e está entrando com paz, com alegria, com renovo da parte do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus.